O sol ainda surgia tímido por trás das montanhas de Juiz de Fora quando Laís, com seus cabelos castanhos presos por um laço desbotado, pisou descalça na trilha de terra batida. Ela equilibrava um caderno surrado debaixo do braço e carregava nos olhos o brilho encantador de quem, apesar da pobreza, nunca deixou de sonhar. Naquele dia, a menina de 12 anos sentia algo diferente no ar. Era como se a vida estivesse prestes a sussurrar um segredo. Vivia num barraco feito de tábuas e telhas enferrujadas, junto da mãe doente, Dona Cida, e do irmãozinho Joãozinho, de apenas 4 anos. Sem pai e sem recursos, Laís aprendeu cedo a ser forte. Costumava dizer para a mãe: "A gente é pobre, mas nosso coração é rico, né?" A frase, embora simples, escondia uma maturidade profunda para uma criança tão pequena. Caminhando pela trilha estreita, coberta de folhas secas e galhos partidos, Laís avistou algo que a fez parar subitamente. Ali, entre 2 pedras, jazia uma carteira preta de couro. Quando a abriu, o mundo ao redor pareceu silenciar. Dentro, havia tanto dinheiro que Laís mal conseguia contar os maços. Era inacreditável. Mais do que sua família via em anos. Por um instante, seus dedos tremeram. O coração disparou. Pensou em Joãozinho pedindo leite. Pensou na mãe tossindo à noite. Mas então, engoliu seco e sussurrou para si mesma: "Não é nosso. Não posso pegar." Guardou a carteira com cuidado e seguiu firme até o centro da cidade, decidida a devolvê-la ao dono, custasse o que custasse. Ao chegar na padaria do seu Álvaro, um senhor gentil que sempre lhe dava pães dormidos, Laís pediu ajuda. O homem arregalou os olhos ao ver o conteúdo da carteira e murmurou: "Menina, você achou isso e não ficou com nada?" Ela sorriu, com a serenidade de quem dorme em paz, e respondeu: "A gente não precisa do que não é nosso, só do que é justo." Enquanto falava, um homem observava a cena do outro lado da rua, de dentro de um carro escuro, escondido atrás dos vidros fumê. Ele anotou algo num bloco e ligou para alguém. Ela encontrou. Devolveu. "Quero saber quem é essa garota." Com o endereço encontrado em um cartão dentro da carteira, Laís pegou 2 ônibus até a região mais rica da cidade. Nunca tinha visto prédios tão altos. As paredes espelhadas refletiam uma vida que parecia de outro mundo. Na portaria, foi barrada por um segurança impaciente. "Você quer o que com o Sr. Caio Monteiro?" perguntou ele, desconfiado. "Só devolver o que é dele", respondeu Laís, mostrando a carteira. Enquanto esperava sentada no banco de cimento da entrada, sem saber, Laís estava prestes a cruzar com o destino. Um destino transformador, comovente e surpreendente. A porta de vidro se abriu com um estalo suave. De dentro do saguão elegante, um homem alto, de terno impecável e olhar frio, desceu com passos firmes. Era Caio Monteiro, o milionário enigmático dono de empresas, colunas sociais e uma fama de homem impiedoso nos negócios. Mas ali, diante da menina franzina sentada com a carteira no colo, algo dentro dele vacilou. Ele se aproximou devagar, observando cada detalhe da cena, os pés descalços de Laís, os dedos sujos de terra, o olhar puro e determinado. "Foi você que encontrou isso?" perguntou em tom sério, estendendo a mão. Laís se levantou, abaixou a cabeça com respeito e entregou a carteira. "Sim, senhor. Achei na trilha, perto da escola. Não podia ficar com o que não me pertence." Caio abriu a carteira, conferiu rapidamente o conteúdo e ficou em silêncio. O dinheiro estava todo lá. Cada cédula. Cada documento. Era inacreditável. Ele olhou novamente para a menina e disse, com um tom de voz mais baixo do que o habitual: "Você sabe o que há aqui dentro?" Ela assentiu. "Sei sim. Mas a gente não deve se sujar por papel."
Caio levou um segundo a mais para respirar. A última pessoa que dissera algo tão puro para ele havia sido sua irmã, antes de morrer. Qual seu nome? Perguntou, com os olhos fixos nos dela. Laís. E sorriu com simplicidade. Caio se afastou e fez um sinal para o porteiro, leve-a até o meu apartamento. Agora. O porteiro hesitou, mas obedeceu. Laís subiu pela primeira vez no elevador. Sentiu o coração pulsar forte. Era tudo novo, brilhante, quase surreal. No 20º andar, a porta se abriu para um ambiente tão sofisticado quanto encantador. Tapetes grossos, paredes de mármore, quadros valiosos. Uma mulher de cabelos presos e expressão rígida, Silvana, a governanta, apareceu e se assustou ao ver Laís ali. Ela está comigo, disse Caio, cortando qualquer objeção. Mandou servir um lanche à menina. Sentado à frente dela, observava cada gesto, tentando entender. Por que devolveu? Perguntou enfim. Porque meu irmão ainda acredita que o bem existe. E eu também. Sua resposta foi comovente, mas dita com uma tranquilidade que o desarmava por dentro. Caio se levantou e foi até a sacada. Pegou o celular e ligou para o advogado. Quero saber tudo sobre essa menina. Nome completo, endereço, histórico da família. E rápido. Silvana se aproximou e cochichou. O senhor vai ajudar? Ele não respondeu. Apenas encarava a cidade do alto, sentindo um incômodo no peito que não sentia há anos. Algo que se assemelhava à esperança. Quando voltou para a sala, Laís o olhou com serenidade e disse: Posso ir agora? Minha mãe deve estar preocupada. Caio apenas assentiu, mas algo em sua mente já havia decidido. O que ele ainda não sabia é que aquela menina não só havia devolvido a carteira, como devolveria a ele algo muito mais precioso, a fé no ser humano. No dia seguinte, Caio pediu ao motorista que o levasse até o endereço anotado pelo advogado. Havia algo em Laís que ele não conseguia esquecer. Era como uma semente plantada em solo fértil dentro de si, germinando em silêncio. Quando o carro preto parou em frente a um amontoado de barracos numa encosta de Juiz de Fora, o contraste foi como um soco no estômago. Desceu do carro, olhou em volta com o senho franzido. O cheiro de esgoto, o barulho das telhas rangendo ao vento, o chão de barro, tudo aquilo parecia ter sido arrancado de um mundo paralelo. Bateu palmas tímidas diante de uma das portas de madeira torta. Quem atendeu foi uma mulher magra, pálida, envolta em cobertores remendados, Dona Cida. Tossia tanto que mal conseguia falar. É a casa da Laís? Ele perguntou, confuso. Sou a mãe dela, sim. Quem é o senhor? A voz saía fraca, mas cheia de dignidade. Dentro da casa, Caio viu algo que o paralisou, um colchão molhado no chão, onde um menino de 4 anos, Joãozinho, desenhava com carvão em papel de pão. A cena era de cortar o coração. Laís chegou correndo, com os olhos arregalados ao ver Caio ali. Desculpa, não queria incomodar, ele a interrompeu com um gesto. Você não me incomoda, Laís. Me desperta. Um silêncio profundo pairou no ar, quase sagrado. Sentou-se num banco improvisado. Dona Cida, envergonhada, ofereceu café frio. A senhora está doente, ele disse. Precisa de ajuda agora. Ela recusou, orgulhosa. Mas a tosse traiu sua resistência. Caio se levantou, sacou o celular e fez uma ligação curta. Mande uma ambulância. Particular. Imediatamente. Nesse momento, os vizinhos começaram a sair para a rua, espantados. É o milionário. Tá na casa da Cida. Comentários sussurrados ecoavam como trovões. Dona Cida chorava baixinho.
Por quê, moço? Por que isso tudo? Caio respirou fundo. Porque sua filha me mostrou o que é grandeza. E eu não posso ignorar isso. Laís, com os olhos marejados, segurou a mão da mãe. Vai ficar tudo bem agora, mãe. Prometo. Caio se abaixou ao nível de Joãozinho e entregou um carrinho novo, retirado do carro. O menino sorriu de orelha a orelha. Era como se o mundo tivesse virado ao avesso, mas, pela primeira vez, para o bem. Quando a ambulância chegou, Laís ajudou a acomodar a mãe, enquanto Joãozinho apertava forte sua mãozinha pequena. Caio, então, fez o inesperado, olhou nos olhos da menina e disse, com voz firme, quero ser seu padrinho. E quero mudar a vida de vocês. Se você deixar. Laís caiu de joelhos no chão de terra, chorando. Era profundo, era comovente, era inacreditável. Enquanto a ambulância partia, ele a acompanhava com os olhos. Algo dentro dele já havia mudado. E pela primeira vez em muitos anos, Caio Monteiro sentiu que tinha feito algo realmente certo. O uniforme novo ainda estava com cheiro de loja, e o tênis branco reluzia como se nunca tivesse tocado o chão. Laís se olhou no espelho e quase não se reconheceu. Caio a observava de longe, emocionado, mas sem demonstrar. Você está linda, ele disse com um sorriso contido. Ela apenas sorriu de volta, meio tímida. Estava prestes a entrar num mundo onde tudo era diferente. A escola ficava em um bairro nobre de Juiz de Fora, onde crianças chegavam em carros importados e lancheiras térmicas. Quando Laís desceu do carro de Caio, todos os olhares se voltaram para ela. Alguns curiosos, outros confusos. E alguns, cruéis. Bastou entrar na sala para que o julgamento começasse em silêncio. A professora, educada, apresentou com um sorriso. Essa é Laís Monteiro, aluna nova. O sobrenome escolhido por Caio causou murmúrio imediato. Lorena, a menina mais popular da turma, riu alto e cochichou, Monteiro? Só se for filha bastarda, Laís fingiu não ouvir, mas as palavras cortaram mais do que navalhas. Nos primeiros dias, tentou se misturar, ser gentil, oferecer ajuda nas tarefas. Mas sempre era ignorada. Sentava sozinha no refeitório, comia em silêncio e chorava escondido no banheiro. Ainda assim, não reclamava com Caio. Não queria decepcioná-lo. Preferia aguentar tudo calada a parecer fraca. Em casa, fingia que estava tudo bem. Mas Caio percebeu. Certa noite, a encontrou sentada na varanda, com os olhos perdidos. Eles não gostam de mim, Caio. Me acham diferente. Ele se ajoelhou à frente dela. E você é. Mas isso é sua força, não sua fraqueza. A frase ficou marcada no coração da menina. No fim de semana, Caio a levou de surpresa para visitar Dona Cida no hospital. A mãe estava melhor, ganhará peso e voltará a sorrir. Joãozinho correu para abraçá-la. Na pequena sala, os três se abraçaram com tanta força que até a enfermeira se emocionou. Foi ali que Laís percebeu que não estava sozinha. Na segunda-feira, voltou à escola com outra postura. Levantou a mão nas aulas, respondeu com firmeza, tirou as maiores notas da turma. Aos poucos, até os professores se encantavam com sua inteligência e bondade. Mas a mudança mais impactante veio num bilhete inesperado. A diretora chamou Caio para uma reunião e revelou, emocionada, Laís tirou a maior nota da escola na redação sobre empatia. Sua história está sendo usada como exemplo. Lorena ouviu tudo ao longe e mordeu os lábios, tomada por um sentimento novo, respeito. Laís saiu da sala com a cabeça erguida. Pela primeira vez, sentia que podia pertencer àquele mundo, sem deixar de ser quem era.
E quando Caio a esperava no carro, ela entrou, sorriu e disse: "Acho que a gente começou a mudar mais do que só a nossa vida, né?" Ele apenas assentiu, com os olhos marejados. E soube que aquilo era só o começo. O sucesso de Laís na escola começou a se espalhar pela cidade. Matérias em jornais locais contavam a história da menina da trilha que devolveu uma carteira cheia de dinheiro e foi adotada como afilhada por um dos homens mais ricos de Juiz de Fora. O que parecia inspirador, começou a virar alvo de fofocas venenosas. "Isso é marketing barato", dizia um apresentador de rádio local. "Ninguém adota uma pobre por bondade. Tem coisa aí." As manchetes mudaram de tom. "Milionário compra menina para limpar sua imagem?" Caio, mesmo acostumado com a mídia, ficou furioso. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma reunião tensa na empresa, a advogada doutora Mônica o aconselhou: "Caio, precisamos afastar a imagem dela da sua. Está afetando os negócios." Ele recusou de imediato. "Laís é minha afilhada. Não é uma jogada de marketing. É minha escolha." Mas sabia que o escândalo estava apenas começando. Laís ouviu parte da conversa escondida atrás da escada. Ao escutar o nome dela envolvido em problemas, pensou o pior. Aquilo partiu seu coração. Achou que Caio se arrependera. Que talvez tudo tivesse sido um engano. Voltou para o quarto e chorou em silêncio, como fazia nos dias em que a fome era maior que a esperança. Naquela mesma tarde, recebeu uma ligação da vizinha do morro. Joãozinho tinha caído de uma escada de madeira e batido a cabeça. Estava sendo levado para um hospital público, lotado, sem médicos. Desesperada, Laís fugiu da mansão sem avisar ninguém, pegou um ônibus errado e se perdeu na cidade. Correu pelas ruas, chorando, perguntando a estranhos onde era o hospital. Ao tentar atravessar a avenida sem olhar, quase foi atropelada por uma van. Caiu no chão, ralando os joelhos, mas levantou e continuou correndo. No hospital, encontrou a mãe aos prantos e Joãozinho desacordado na maca. "Precisa de cirurgia, mas não temos vaga", disseram. Laís agarrou o avental do médico e gritou: "Meu irmão não pode morrer, por favor." A dor na sua voz rasgava o ar como navalha. Minutos depois, Caio chegou ao hospital. Tinha sido avisado por Silvana que Laís havia desaparecido. Ao vê-la ajoelhada no chão, em prantos, correu até ela e a envolveu num abraço tão apertado que parecia querer protegê-la do mundo inteiro. "Você nunca mais vai passar por isso sozinha", ele disse, com a voz embargada. A cirurgia de Joãozinho foi paga na hora. Os melhores médicos foram chamados. E no dia seguinte, Caio convocou uma coletiva de imprensa. "Essa é Laís. E eu quero dizer ao mundo que se há algo errado em escolher a bondade, então podem me acusar de tudo." E antes de sair, anunciou: "Vamos criar a Fundação Luz de Laís. Para que outras crianças como ela tenham a mesma chance. E ninguém mais duvide de que honestidade muda vidas." O silêncio que se seguiu foi profundo. Porque, pela primeira vez, o mundo estava ouvindo com o coração. O auditório estava lotado. Empresários, políticos, professores, jornalistas, todos queriam ver de perto a menina que comoveu Juiz de Fora com sua honestidade. A Fundação Luz de Laís seria lançada oficialmente naquela manhã, mas a verdadeira luz já brilhava no olhar da protagonista. Laís, agora com 13 anos recém-completos, subiu ao palco de vestido azul claro e sapatos que ainda não pareciam seus. Caio, de terno cinza, estava ao seu lado. Segurava sua mão com firmeza, como um pai faria. Quando o microfone foi passado a Laís, o silêncio tomou conta do lugar. Ela respirou fundo e falou com a voz trêmula, mas firme: "Eu não sabia que devolver uma carteira mudaria minha vida.
Só sabia que minha mãe me ensinou que o certo é certo, mesmo quando ninguém está olhando. A plateia aplaudiu de pé. Era inspirador. Era comovente. Mas também era só o começo. A fundação começaria com oficinas de reforço escolar e atendimento médico para crianças em situação de risco. Caio doou um prédio inteiro e garantiu verba por 5 anos. Laís faria questão de visitar cada criança acolhida, uma por uma. Dias depois, cartas começaram a chegar de todo o Brasil, crianças escreviam agradecendo por acreditarem que a honestidade ainda valia a pena. Uma delas dizia: "Quero ser igual a você, Laís. Eu devolvi uma mochila que achei no ônibus, e pensei em você quando fiz isso." A repercussão foi tamanha que Laís foi convidada para falar em eventos de educação e até em Brasília. Mas com o sucesso, também vieram novas dores. Em um dos dias de visita à fundação, encontrou Lorena, sua antiga colega, sentada em silêncio no pátio. "Vim como voluntária", ela disse, sem levantar os olhos. "Queria aprender com você. Desculpa pelo que te fiz." Laís sorriu e estendeu a mão. "A gente só aprende quando erra. E você está aqui. Isso já é um começo." Foi um momento profundo, quase impossível de acreditar. Um símbolo de como a bondade pode transformar até os corações mais fechados. Mas nem todos queriam ver Laís brilhar. Um empresário rival de Caio espalhou na internet que ela era, na verdade, filha ilegítima dele. O boato viralizou em horas, e manchetes como "Menina da Trilha seria herdeira oculta do Império Monteiro" se espalharam. Caio ficou devastado. Procurou Laís e disse: "Me perdoa. Eu quis proteger você, mas o mundo pode ser cruel." Ela o abraçou e respondeu: "Eles podem falar o que quiserem. Só não podem mudar o que somos." A verdade foi esclarecida rapidamente. Mas a ferida da exposição ficou. Ainda assim, Laís seguiu sorrindo. Seguiu lutando. Porque sabia que sua missão era maior que o medo. E naquela noite, enquanto olhava para o céu da sacada da mansão, Laís sussurrou: "Obrigada, meu Deus. Por ter me dado coragem quando eu só tinha os pés descalços." O tempo passou como um sopro. A menina da trilha, de pés descalços e olhar sonhador, agora era uma jovem mulher, vestida com beca e chapéu de formatura. Laís Monteiro, a afilhada do milionário que um dia encontrou uma carteira caída na terra vermelha de Juiz de Fora, estava se formando em direito. Não apenas como aluna de destaque, mas como oradora da turma. Na plateia, Caio a observava com os olhos marejados. O homem frio e calculista de outrora agora era reconhecido por sua filantropia e pela transformação pessoal que viverá ao lado daquela garota. Ao seu lado, Dona Cida aplaudia com emoção, e Joãozinho, já um adolescente, segurava com orgulho a câmera do celular, gravando tudo. Laís subiu ao palco, e diante de centenas de pessoas, respirou fundo. "Me chamam de luz. Mas a luz que hoje brilha em mim nasceu da escuridão que precisei atravessar. E se eu sou exemplo de algo, que seja de que a honestidade, a fé e o amor são as maiores heranças que alguém pode deixar." Aplausos tomaram o auditório. Após a cerimônia, uma carta antiga chegou às mãos de Caio. Sem remetente, sem assinatura. Apenas um envelope amarelado pelo tempo. Dentro, estava a revelação que ele nunca esperou ler: "Você não salvou Laís. Ela salvou você. E fez por você o que ninguém fez por mim." Era da irmã falecida de Caio. Ele sentou-se em silêncio por minutos. A mensagem era como um sussurro vindo do passado, unindo os fios invisíveis da vida com uma precisão divina. Chorou. Não por tristeza, mas por alívio. Por redenção. Mais tarde,
Durante a inauguração de uma nova sede da Fundação Luz de Laís, a jovem agora formada fez um discurso comovente. Quero que cada criança aqui saiba, sua origem não define seu destino. E se um dia você se perder, lembre-se da trilha. Porque foi nela que encontrei meu caminho. Uma criança no meio da multidão gritou, você é minha heroína. E todos se emocionaram. Era impossível conter as lágrimas. A fundação já havia atendido mais de 3.000 crianças em todo o país. O projeto se expandia com a ajuda de voluntários, doações e da força inspiradora daquela menina que devolvera não só uma carteira, mas a esperança a um homem que havia perdido tudo, menos a chance de recomeçar. Em casa, naquela mesma noite, Laís sentou-se na varanda, agora reformada, com Caio ao seu lado. Lembra quando eu disse que tudo ia mudar? Ela perguntou. Ele assentiu. Mudou mesmo. Mas não só para mim. Pro Senhor também. Caio sorriu. Você não imagina o quanto. E quando olharam para o céu, uma estrela cadente riscou o firmamento. Era como se o universo inteiro confirmasse, aquela menina havia tocado o céu. E levado muitos com ela. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.